Esta história não é minha, mas uma que meu avô costumava contar quando eu estava crescendo. Vivíamos no rural do Novo México. A terra se estendia como uma tela de poeira e rocha. Nossa família ganhava a vida fazendo o trabalho que os outros não queriam fazer. Cortando estradas, manejando ranchos, trabalhando para empresas elétricas. Éramos as pessoas procuradas para trabalhos que exigiam um forte físico e disposição para sujar as mãos. Meu avô, Dale, era um homem de todos os ofícios. Podia consertar um motor quebrado, consertar fios, caçar um cervo com facilidade. Ele era um verdadeiro homem do Renascimento, e eu o admirava com uma mistura de espanto e reverência. Um verão, ele voltou para casa com uma história que me assombraria por anos a fio. Uma empresa de madeireira havia chegado à cidade da noite para o dia, como uma aparição fantasmagórica. A coisa estranha era que não havia muito bosque por aqui. Dale ficou curioso e se candidatou para ser motorista de caminhão para essa empresa. Para sua surpresa, o contrataram na hora, junto com alguns outros locais para preencher os turnos noturnos. A empresa estava bem equipada com equipamentos novos e brilhantes e uma equipe de homens que pareciam saber o que estavam fazendo, mas havia algo estranho neles, algo que fazia a pele de Deus se arrepiar. Trabalhavam 24 horas por dia, sem parar, e ficariam na área por uma semana. O pagamento era incrivelmente alto, mas as horas eram estranhas e a atmosfera era tensa. Dale voltava para casa exausto, com os olhos fundos e o rosto abatido. Contava histórias sobre o acampamento de madeireiros, sobre os homens que trabalhavam lá e as ocorrências estranhas que aconteciam no meio da noite. Eu era jovem, mas podia sentir a inquietação em sua voz, sentindo que algo estava apenas esperando além da borda da cidade, assistindo e esperando. Com o passar dos dias, as histórias de Dale se tornaram mais sombrias e sinistras. Ele falava de ruídos estranhos nas florestas, de luzes piscando na escuridão, de uma sensação inabalável de estar sendo observado. Eu não sabia o que pensar disso, mas sabia que meu avô não era de inventar histórias por diversão. Algo definitivamente estava errado. Eu podia sentir isso em cada fibra do meu corpo. Meus pais, naturalmente, começaram a levar essas conversas para outros cantos da casa. Eles não queriam que as crianças ouvissem toda aquela história maluca saindo do avô. Logo aquela semana chegou ao fim. O tempo de Dale com os madeireiros acabou, suas histórias e comportamento ansioso desapareceram, e na maior parte eu esqueci aquele verão estranho, pelo menos até ficar mais velho. Devia ter uns 20 anos. Estava tomando uma cerveja com minha família quando alguém mencionou aquilo e fez tudo voltar à minha mente. Ei, você lembra daquele verão, Dale, quando trabalhou para os Homens de Preto? Ele riu, mas eu pude ver em seu rosto que ele também tinha algumas lembranças voltando. Eu fiz uma nota mental para tocar nesse assunto em particular, para ver se poderia obter a história completa, e eu fiz. O avô estava quase ansioso para compartilhá-la, mesmo que fosse só para tirá-la de sua mente, talvez para arquivá-la com alguém além de si mesmo. Quem sabe? Foi exatamente como eu expliquei. Uma empresa de madeireira chegou à cidade e o avô se candidatou novamente. Não havia floresta por aqui, pelo menos não para rendimentos reais de madeira, e esse foi o primeiro sinal de alerta. O cara com quem ele se candidatou claramente não trabalhava para um serralheiro de madeira de qualquer tipo. Cabelo cortado bem curto, terno preto, extremamente em forma por baixo das roupas. Ele parecia militar, claramente. Mas o avô achou que isso se devia ao fato de que ex-militares arranjavam outros empregos o tempo todo. Não era um grande problema. Então ele viu o equipamento. No dia seguinte, cada peça era novíssima, recém-oleada. Disse que os caminhões, o carregador de árvores, nada tinha sido usado. Todos tinham aquele cheiro de carro novo, placa de licença nova colada na parte de trás. Mas os números eram claramente estranhos. Todos eram exatamente os mesmos números e letras.
sem data de validade. O avô assumiu que devia ser um trabalho de grande porte. Alguma empresa ganhou o contrato e teve que alocar todo o equipamento de madeireira de uma vez. De qualquer forma, ele estava sendo bem pago para simplesmente dirigir de um lado para o outro. Ele chegava ao local à meia-noite para sua inspeção noturna do caminhão. Enquanto ele fazia isso, a equipe do turno anterior estava rodando caminhão após caminhão da área de carga, que era totalmente privada e cercada. Na verdade, toda a instalação era aparentemente secreta, já que meu avô e os outros motoristas não podiam ir a nenhum lugar além dos corredores dos caminhões fora da cerca. Havia guardas armados fazendo patrulhas pelos portões, jipes que davam voltas ao redor do perímetro, prontos para ir ao local ao menor sinal de problema. A única coisa que posso comparar é com os vídeos que vi da Área 51. A descrição do avô é assustadoramente similar. Terrenos desérticos, cercas de arame farpado, tipos militares vagando por aí, tudo feito atrás de uma cerca e sob a cobertura da escuridão. Tudo parecia estranho o tempo todo, sem dúvida. Perguntas nunca eram respondidas. O que está no fundo dos caminhões? Não se preocupe com isso. O que estamos transportando hoje? Isso está acima do seu nível de pagamento. Qual floresta vocês estão desmatando? E essa era recebida com algum tipo de risada abafada. O avô estava com medo, todo o seu interior lhe dizendo para sair dali rápido, mas o dinheiro o mantinha atrás do volante do caminhão. Quando o último turno estava terminado, os trabalhadores da noite esperavam pelo carregamento sair. Toda a equipe noturna era local, enquanto a equipe que saía antes deles era totalmente privada. Homens em uniformes com cortes de cabelo militar, e o rumor era que todos usavam uma arma na cintura. Algo sério para apenas dirigir um caminhão grande. O carregamento vinha e ia em grandes caminhões brancos, os mesmos que eram vistos na estrada o tempo todo. Todos se juntavam e começavam a viagem até a instalação de processamento, cerca de 2 horas a oeste de nós, o que, honestamente, era um mistério em si, já que não havia realmente nada por lá, exceto pela área de Chaco Canyon. Outro buraco de nada. Era tudo muito estranho, mas nada mais do que quando eles estavam na estrada. A caravana noturna inteira tinha um destacamento de segurança armada, alguns carros na frente e 2 caminhões atrás. O avô só sabia que estavam armados porque ele espiou em uma das cabines quando estavam passando por ele uma noite. Era possível ver um par de M16 cruzados sobre o console. O motorista e o passageiro usavam o que parecia coletes à prova de balas, outro grande sinal de alerta para o avô. Então começaram a ver as luzes. Aconteceu todas as noites que dirigiam, todas as noites durante uma semana. Depois de saírem bem dos limites de nossa pequena comunidade, havia algumas áreas de floresta esparsa ao redor do vale. No início, eram apenas alguns flashes, alguns orbes estroboscópicas à distância, interrompidas pelas árvores, tornando mais difícil ver e rastrear. O avô dizia que eram as luzes mais brilhantes e brancas que ele já tinha visto, como se o sol tivesse despejado seus bolsos lá nas florestas. As luzes dançavam umas com as outras, começavam a brincar de perseguição e quase pareciam tentar piscar um código para os motoristas. E ninguém perguntava. Quando voltavam para a instalação de processamento, era apenas uma coisa não falada. Não pergunte, não conte. Eles sabiam que tinha algo a ver com o carregamento. Isso deixava todo mundo muito nervoso. Aqueles orbes subiam para o céu uma após a outra, até que a floresta ficasse escura e silenciosa novamente. Nunca viu nada igual em sua vida. Não, senhor, o avô dizia. Quando falava das luzes, ele ficava muito nervoso e agitado. Dava para ver que ele estava abalado, ainda todos esses anos depois. De todas as coisas que ele realmente viu, aquelas eram provavelmente as mais inexplicáveis. Às vezes, havia pessoas ao longo das rodovias, tipos de negócios usando ternos e gravatas. Alguns até tinham maletas. Não estendiam a mão pedindo carona ou algo assim. Apenas observavam a procissão dos caminhões caindo na estrada.
A maioria deles era impassível, mas os que tinham expressão pareciam alegres. Ele dizia, felizes ou satisfeitos ou algo assim. E alguns deles pareciam estar em choque. Passavam, e era isso, apenas alguns estranhos na estrada, às 2 da manhã, sem qualquer tipo de carro. Como você pode imaginar, isso foi outro sinal de alerta para o avô. Cada noite que chegavam à instalação de processamento, que tinha uma longa estrada sinuosa que durava 3 milhas, entrava em um canyon no fundo da estrada. Havia uma enorme porta de aço embutida na lateral de uma montanha. Ela se abria e o caminhão prosseguia para dirigir para baixo da terra. Os trabalhadores de recebimento explicaram ao avô que era uma mina antiga convertida em um depósito, mas ele não conseguia lembrar de minas naquela parte do vale. De qualquer forma, eles estacionavam os trailers vazios e começavam a longa viagem de volta para casa. A entrega com os madeireiros era às 7 da manhã. Faziam a inspeção do caminhão e terminavam logo após isso. O avô chegava em casa por volta das 8 da manhã, com os olhos arregalados e cheios de histórias loucas. Aqui começam as memórias iniciais. O avô e seus amigos passavam 20 anos em bares e oficinas discutindo teorias, geralmente sobre uma cerveja. Alguns deles também tinham dirigido para essa estranha empresa de madeireira todos aqueles anos atrás, companheiros espectrais na noite assistindo todas aquelas coisas estranhas passarem. Havia uma coisa que todos concluíram. Os caminhões não tinham qualquer tipo de marcação, nem os trailers, nenhum nome de empresa, apenas um símbolo estranho estampado na porta traseira de cada um, baixo perto do canto. Parecia algum tipo de símbolo maçônico, definitivamente estranho, não algo que você reconhecesse. Não tinha palavras ou algo assim, apenas um símbolo circular que parecia antigo, religioso ou algo assim. Nenhum deles nunca viu essa marcação novamente. Só viram naqueles caminhões após aquela semana. Todo o equipamento foi embora e ninguém nunca ouviu falar de um contrato de madeireira vindo pelo condado novamente. Meu avô foi para o túmulo sem saber o que estava transportando. Ao longo dos anos, algumas teorias razoáveis foram apresentadas, sendo a mais comum o desperdício nuclear. Naqueles dias, havia muito menos regulamentação e muita experimentação. Então, eu suponho que qualquer coisa é possível. O avô, por outro lado, não queria ouvir nada sobre isso. Por causa das luzes e das pessoas na estrada, ele acreditava que era algo muito mais diabólico. Mas no final das contas, ninguém tinha provas. Tudo o que posso te contar é que não foi muito depois de Roswell, e havia muitos sussurros sobre coisas estranhas aqui, coisas estranhas ali. Por uma semana, acho que minha família estava bem no meio disso. Eu estava na Península Superior de Michigan entregando e instalando máquinas para a empresa onde trabalhava. Estava em um caminhão-baú de 26 pés com 12 máquinas na parte traseira e estava tendo problemas com o caminhão. No dia anterior, eu havia verificado o caminhão com a empresa de aluguel e eles me disseram que estava tudo bem. Como estava atrasado devido ao caminhão e aos problemas com a instalação, decidi dirigir tarde para meu próximo destino. Eram cerca de 11 da noite em uma estrada estadual pela Península Superior. Não havia postes de luz, nem outros carros. Os faróis do meu caminhão eram a única coisa que iluminava a estrada. Eu estava com uma sensação de estar no meio do nada. E isso porque eu estava realmente no meio do nada. Cada luz do painel do caminhão acendeu e depois ele parou. Agora estava completamente escuro e o caminhão não reiniciava. Em vez de consumir a bateria tentando ligá-lo, desliguei tudo e comecei a fazer algumas ligações. Sentei ali no escuro fazendo chamadas com a única luz vinda das luzes de emergência. Olhei para cima e vi algo se mover na frente do meu caminhão, apenas fora do alcance das luzes piscantes. Pensei que era minha imaginação no começo, mas no momento em que finalmente consegui alguém na linha,
Me disseram que levaria pelo menos 2 a 3 horas para um mecânico chegar até mim. Eu estava apenas sentado em silêncio. O único som era o clique das luzes de emergência, olhando através do para-brisa na escuridão, quando vi aquele mesmo movimento novamente. Justo quando eu estava prestes a me desesperar, meu telefone tocou, e isso quase fez com que eu suasse frio, porque foi um susto tremendo. Era o mecânico. Ele queria que eu saísse, abrisse o capô e verificasse algumas coisas. Não, eu não ia sair do caminhão. Dei uma explicação para ele sobre o motivo, o que o deixou irritado, mas eu não me importava. Novamente, vi o movimento fora do alcance das luzes. Liguei os faróis com os máximos e imediatamente os faróis captaram 3 lobos comendo algo que parecia ser um animal atropelado. Buzinei a buzina e eles olharam para mim como se estivessem mais irritados do que assustados. Eu estava seguro. Os lobos provavelmente não iriam me incomodar, mas era assustador saber que estavam lá fora. Desliguei as luzes e fiquei lá ouvindo o clique das luzes de emergência enquanto navegava pelo telefone. Cada vez que ligava as luzes novamente, os lobos ainda estavam lá fora. Só para lembrar, eu estava no meio do nada. Sem casas, sem empresas, nada além de árvores, selva, os lobos e eu. De repente, ouvi o que só posso descrever como um grito de terror de uma mulher, e parecia vir bem de trás do meu caminhão. Algo bateu na lateral do meu caminhão com força suficiente para balançá-lo. Eu não estava com medo de que ele pudesse tombar, mas o que o atingiu foi forte o suficiente para balançar a suspensão e me fazer mexer na cabine. Era um caminhão pesado. Liguei todas as luzes que tinha, coloquei em marcha ré para que as luzes de ré acendessem e buzinasse. Estava verificando os espelhos e a única coisa que vi foi uma sombra correndo pela estrada. Não consegui identificar o que era, mas na minha cabeça era algum tipo de monstro. Um lobisomem, um yeti, um Bigfoot, algo que ia acabar com minha vida. Notei então que os lobos tinham desaparecido também. E, segundo todos os documentários sobre a natureza que já assisti, a única vez que os predadores deixam a comida é quando há um predador maior e mais perigoso por perto. Naquela hora, eu estava completamente apavorado, não sabia o que fazer. O que havia cruzado a estrada não foi muito longe da estrada. Ouvia-se barulho e quebra de galhos e o que parecia ser toras. Não havia poluição sonora. Eu só tinha a janela um pouco aberta e podia ouvir tudo muito bem. Basicamente, tinha o volante firme nas mãos, todas as luzes acesas e estava olhando desesperadamente pelas janelas e espelhos apenas para ter certeza de que nada estava ao meu redor imediato. Não consegui ver nada fora da estrada, e qualquer lanterna que eu tinha estava na parte de trás do caminhão, no meu kit de ferramentas. Eu teria que sair do caminhão para pegá-las. Finalmente, vi alguns faróis através de um dos meus espelhos e parecia que levaria horas para eles chegarem até mim. O barulho parou quando os faróis se aproximaram. Era obviamente o mecânico, porque ninguém mais seria maluco o suficiente para vir aqui, além de mim. Ele estacionou na minha frente, meus faróis iluminando-o e o caminhão dele. Ele abriu a porta para sair e então ouvimos o mesmo grito de terror de mulher e o barulho na vegetação intensificou. O que quer que fosse, estava perto e ainda irritado. A porta dele imediatamente se fechou e meu telefone tocou em seguida. Ele me ligou perguntando o que era aquele barulho e parecia quase mais apavorado do que eu. Eu não sabia o que era e ele também não. Ele acabou chamando a polícia e se recusou a trabalhar no meu caminhão até que pudéssemos garantir a área imediata, o que, novamente, eu realmente não culpo ele. Eu não queria, então não podia culpá-lo por não querer. Ele não gostava da ideia de sair do caminhão só para verificar as coisas. Eventualmente, 2 oficiais da Polícia Estadual de Michigan chegaram e iluminaram a área como se fosse um estádio. Finalmente saí do caminhão pela primeira vez, desde que tudo começou.
Ouvimos aquele grito 3 vezes mais, enquanto o mecânico trabalhava no meu caminhão, mas felizmente estava ficando cada vez mais distante. Os policiais também não tinham ideia do que era e ficaram um pouco assustados. A resposta óbvia é um puma, mas essa não é realmente uma área conhecida por pumas. Elas são incrivelmente raras no estado. Foram caçadas até a extinção no início dos anos 1900. As pessoas dizem que ainda há algumas por aí, mas eu não conheço ninguém que realmente tenha visto uma nesta área. Outra coisa é que um puma não correria contra a lateral do meu caminhão. Elas são predadores inteligentes e ágeis, e correr em alta velocidade contra um reboque não se encaixa muito bem. Foi como se eu tivesse estacionado bem no meio de algum tipo de encontro que já estava acontecendo. Os lobos, a entidade que gritava, a coisa que bateu no caminhão. Era tudo extremamente assustador e estava bem fora da minha janela. O mecânico finalmente fez o caminhão funcionar e eu cheguei ao hotel para a noite. Na manhã seguinte, verifiquei o caminhão. No lado que foi atingido, havia uma clara impressão do tamanho de uma bola de basquete. O que quer que tenha batido, não bateu com força suficiente para atravessar, mas definitivamente amassou a fibra de vidro. A impressão estava a cerca de 7 pés do chão. Novamente, não muito característico de um puma, mas quem sabe? Não tenho ideia do que era e provavelmente nunca saberei. Eu sei com certeza que nunca mais dirigirei pela Península Superior à noite. Parei de dirigir por longas distâncias devido ao estilo de vida e ainda mantenho minha habilitação para outros empregos. Tudo isso foi no final dos anos 90. Trabalhei para uma empresa que possuía uma retroescavadeira Caterpillar D9, que pesava mais de 50 toneladas. Não era comum que eles movimentassem a retroescavadeira fora da propriedade, mas eles tinham os meios para fazer isso. Seus meios eram um trator International dos anos 80 com um reboque de queda. Ambos foram comprados especificamente para mover a retroescavadeira e ambos já tinham visto dias melhores. Ambos ainda eram funcionais e seguros o melhor que podiam ser, apenas usados com muita intensidade. O trator tinha algumas centenas de milhas, mas isso não é estranho para tratores mais antigos. Não havíamos usado a retroescavadeira em todo o seu potencial por um tempo, então o proprietário da empresa a emprestou a um de seus parceiros. Eu fui contratado basicamente para operar equipamentos de movimentação de terra. Minha experiência com o caminhão era apenas um bônus. Eles me pediram para entregar a retroescavadeira e eu aceitei. Carregamos a retroescavadeira, a fixamos no reboque e eu fui embora. A antena do CB não estava ajustada há muito tempo, então eu só pegava sinais de curto alcance com muita estática. As condições climáticas estavam frias com leve queda de neve e relatórios de gelo na estrada em certas áreas. Coloquei a faixa de carga excedente na retroescavadeira e seguimos. Um dos cruzamentos na estrada estadual que eu estava era notoriamente ruim. O cruzamento fica na base de uma colina. Se você vem do lado da colina, não vê o semáforo ou o tráfego parado até chegar ao topo da colina, e normalmente você teria bastante espaço para parar. À medida que eu me aproximava desse cruzamento, o CB se acendeu e um cara estava basicamente gritando para o tráfego no topo da colina desacelerar. O problema era que meu CB não estava ajustado, a recepção estava instável e eu só pegava a cada terceira palavra. Conhecia o cruzamento, então tirei o pé do acelerador quando cheguei ao topo da colina, principalmente porque eu odiava e ainda odeio esse cruzamento. Eu teria bastante tempo para parar mesmo com as condições da estrada, se o tráfego estivesse normal. Infelizmente para mim, o tráfego não estava normal. Havia um acidente recente e bastante grave nesse cruzamento. O tráfego havia parado mais da metade da colina. O acidente acabara de ocorrer, então não havia serviços de emergência no local ainda. Eu tinha agora muito pouco espaço para parar uma carga muito pesada com um caminhão muito velho.
Comecei a reduzir a marcha e a frear, percebendo que estava cortando muito perto, e então comecei a frear mais forte. Percebi que estava atingindo uma grande área de gelo na estrada. Os pneus estavam escorregando e o trator estava se movendo de forma errática. De repente, me dei conta de que não havia possibilidade de parar esse peso nessas condições. Ouvi o pino de acoplamento batendo e senti o reboque puxando o trator de uma maneira estranha. Então, olhei pelo espelho do lado do motorista e não vi nada, incluindo a retroescavadeira. Em pânico, virei a cabeça para olhar pelo espelho do lado do passageiro. A única coisa que vi foi o perfil inteiro do reboque e da retroescavadeira. Eu havia cometido um erro terrível ao deixar o reboque sair de trás de mim. Era um daqueles momentos em que você pensa: é isso, assim vou morrer. Agora estava travando o reboque enquanto ainda tentava diminuir a velocidade do caminhão em uma colina escorregadia, indo em direção a um cruzamento cheio de carros parados. Meu caminhão pesava muito e eu estava completamente convencido de que estava prestes a matar um monte de pessoas involuntariamente. Buzinei o máximo que pude, mas também estava tentando manusear o volante na tentativa de fingir que tinha controle. Honestamente, cheguei ao ponto em que percebi que era apenas um passageiro pisando no pedal de freio. Não tinha espaço suficiente para corrigir nada, então apenas fui até o fim com a buzina. Os pneus do reboque finalmente esquentaram o suficiente para começar a emitir um grito alto e profundo. Havia um monte de pessoas na frente que saíram correndo de seus carros e estavam me olhando, enquanto eu descia a colina fora de controle. O caminhão finalmente parou a 3 pés do último carro no cruzamento. Eu podia sentar no para-choque do caminhão e colocar os pés no para-choque do carro seguinte. O caminhão parou com o reboque travado em um ângulo, então eu estava basicamente bloqueando ambas as faixas e a faixa de emergência. Eu estava suando e tremendo de ansiedade. Os freios do caminhão, os freios do reboque e tudo embaixo estavam a um fio de pegar fogo. Era assim que eu havia esquentado tudo até o último segundo. Se eu tivesse ido mais 10 pés, estou confiante de que cada roda teria começado a pegar fogo devido ao calor. Estava sentado no caminhão parado agora, e as pessoas que haviam abandonado seus carros estavam gritando comigo e apontando para cima da colina. Olhei para cima da colina e vi outro motorista, mas este estava com um reboque de tanque, basicamente revivendo tudo o que eu havia passado, com muito menos espaço para trabalhar devido ao meu reboque bloqueando mais da estrada. Imediatamente saí do caminhão e corri. Era tudo o que eu podia fazer. Achei que tinha escapado da morte certa, e aqui estava eu, me preparando para a parte 2, não mais de 10 segundos depois. Dizer que foi surreal é um eufemismo, especialmente quando você está correndo ao lado das pessoas que quase acabou matando. O segundo caminhão deslizou e parou quase perfeitamente paralelo ao meu. Assim que o caminhão dele parou, pude ver que ele estava passando pela mesma situação que eu. Ambos estávamos extremamente próximos de estar em um acidente sério. Felizmente, ele estava puxando um tanque seco. Tenho certeza de que essa é a única razão pela qual ele conseguiu parar. Era muito mais leve do que eu. Naquela altura, o cara já estava no CB e conseguiu que caminhoneiros no topo da colina desacelerassem o tráfego. Quando a adrenalina passou, eu quase desmaiei. Já operei muitos veículos na minha vida e aquela situação foi de longe a mais assustadora que já vivi. Eu tinha zero controle sobre a situação e isso é um sentimento ruim para um operador. Lembro-me de que as pessoas que correram de seus carros estavam me consolando. Já se passaram mais de 20 anos desde que isso aconteceu e eu ainda sinto arrepios quando penso nisso. Vi acidentes suficientes para saber como isso poderia ter terminado também. Se eu não tivesse conseguido parar o caminhão, teria destruído todos aqueles veículos de passageiros com pouca resistência. Mas 10 km por hora, ou estar em uma faixa diferente, talvez um pouco mais de gelo, até a hora do dia, poderia ter mudado completamente o desfecho daquela situação.
tudo teria sido inteiramente minha culpa também, e eu poderia ter dito adeus a toda a minha vida. Eu me lembrei de muitas das minhas experiências de trabalho e sabia que precisava enviar algumas das minhas histórias, mesmo que não se encaixem na narrativa típica de caminhoneiro. Tenho certeza de que você conseguirá usar a história em algum lugar. Após o ensino médio, fiz o que todos os meus amigos estavam fazendo. Me alistei no exército. Era 2008 e fiz o treinamento básico e depois fui para o treinamento específico do meu cargo no final daquele ano. Várias unidades já tinham recebido a notícia de que iam para o Oriente Médio, lugares que nem legalmente eu posso discutir. Eram missões secretas, realizando tarefas rapidamente para entidades governamentais que nem sabíamos que existiam. Mal sabíamos que isso era porque essas entidades sabiam que a guerra estava prestes a terminar. A extração era iminente, então muitas dessas pequenas operações foram colocadas em prática nos países envolvidos. A extração era uma parte importante do nosso deslocamento, recém-chegados ajudando a retirar os mais experientes, mas fomos especificamente instruídos a não divulgar detalhes de nossa missão ou localização a ninguém, por qualquer motivo. Eu vi o pior da humanidade. A guerra no Oriente Médio foi um pesadelo sem fim, um lembrete constante do que os horrores eram capazes de infligir uns aos outros. Como Mike, um motorista de caminhão no exército, meus dias se misturavam em uma névoa de poeira, fumaça de diesel e a constante ameaça de morte. A paisagem desértica se estendia diante de mim como um mar interminável, pontuada ocasionalmente por uma base, pequenos oásis de relativa segurança em um mar de caos imundo. Minhas tarefas diárias de transporte me levavam por estradas traiçoeiras, zonas de emboscada e áreas com terreno duvidoso. Você pensaria que isso se tornaria mais fácil, que a familiaridade geraria confiança, mas não era o caso. Cada vez que eu subia na cabine do caminhão, meu coração disparava com antecipação, meus sentidos em alerta máximo para o menor sinal de problema. As estradas eram sempre traiçoeiras, os inimigos sempre à espreita, esperando para atacar. Mas não era apenas o inimigo que eu temia. Era a ameaça desconhecida, invisível que se escondia em cada sombra, cada vala, cada prédio abandonado. A guerra tinha uma maneira de deformar sua mente, fazendo você ver perigo em toda parte, mesmo quando ele não estava lá. Às vezes, o perigo estava lá, esperando para atacar e destruir seu mundo. Tudo o que você podia fazer era reagir, ou matá-lo, ou tentar encontrar algum tipo de abrigo. A guerra é uma coisa verdadeiramente feia, e eu tenho muitas memórias sombrias que gostaria que pertencessem a outra pessoa. Honestamente, achei que já tinha visto tudo, mas estava errado. Havia algo lá fora, algo que fazia a guerra parecer um jogo de crianças, algo que me fazia questionar minha própria sanidade, minha própria humanidade. Tudo começou com um sussurro, um boato, uma pista de algo sinistro se escondendo além da borda da nossa pequena base, e então começou a acontecer. Ataques no meio da noite. Esses caras eram inteligentes, eles montavam um tubo de morteiro improvisado e o enchiam de gelo. Havia espaço suficiente no topo do tubo para colocar o projétil de morteiro e depois deixavam o tubo para trás. À medida que o sol batia no gelo, ele começava a derreter e o projétil ficava cada vez mais próximo do pino de disparo na base. Quando todo o gelo derretia e o primer atingia o pino, a detonação ocorria e o projétil de morteiro disparava pelo ar, caindo sobre a base e nossas linhas de suprimento. O problema era que os insurgentes já tinham ido embora quando encontramos a posição do morteiro. Eles montavam esses tubos às 4 da manhã e depois desapareciam no amanhecer. Então, quando os morteiros nos atingiam às 5 da tarde, os atacantes já estavam longe há horas, em cidades diferentes, às vezes em diferentes fronteiras nacionais,
ou se escondendo nas colinas. Era um jogo maluco de gato e rato e um que não podíamos perder. Mas voltando à minha história, isso aconteceu por volta de 2009 em uma área não divulgada do conflito americano no Oriente Médio, bem no coração das águas inimigas, trabalhando para extrair soldados e equipamentos de vários postos de fronteira. Acabávamos de carregar tudo de uma das nossas bases mais movimentadas, que era bastante isolada e afastada do resto da rede de postos. Nossa missão era desmontar essa base até seus ossos expostos, deixar todos os restos para trás. Estávamos seguindo uma rota que serpenteava ao longo de uma série de diferentes postos, metade deles já abandonados, então a segurança era incerta. Cada vez que o sol se punha, era como rearranjar o tabuleiro de xadrez. Um trecho da estrada seria seguro um dia, e no dia seguinte estaria cheio de explosivos. Era uma roleta russa. A única saída era através dessa situação. Esse dia está gravado na minha memória como uma espécie de cicatriz. Saímos da base, que estava mal segurando suas paredes, com as defesas desgastadas. A unidade estava se dirigindo para um aeródromo, entre dois postos de combate, um suposto refúgio seguro. Mas os últimos dias foram uma confusão de caos e constantes ataques de insurgentes, fogo de morteiro caindo como granizo mortal. Nossa licença foi adiada, uma manobra tática para despistar o cronograma do inimigo. Permanecemos algumas horas ajustando nossos veículos, abastecendo e com os nervos tensos como cordas de violão. Finalmente, formamos e pegamos a estrada. Uma viagem de 3 horas através desse terreno traiçoeiro. Vilarejos e cidades deram lugar a dunas intermináveis, a paisagem se movendo como uma cobra deslizando pela areia. Multidões de locais nos observavam partir, seus rostos borrados de curiosidade e hostilidade. Sabíamos que metade deles eram inimigos disfarçados esperando para relatar nossos movimentos aos insurgentes. Era um risco que não podíamos evitar, mas ainda assim fazia minha pele se arrepiar enquanto saíamos. A tensão era palpável, cada olho escaneando o horizonte, cada ouvido atento ao menor sinal de perigo. Nosso comboio era um alvo lento, serpenteando por esse território hostil. Eu agarrava o volante do caminhão, meus nós dos dedos brancos de tensão, meu coração disparado como um coelho. Os vilarejos deram lugar ao deserto aberto, o sol batendo sobre nós como um padrasto bêbado. Cada rocha, cada duna, cada grupo de árvores secas parecia esconder algum tipo de ameaça potencial. Eu sentia como se estivesse dirigindo por um campo minado, e acho que estava, cada milha, uma bomba relógio prestes a explodir. O rádio chiava com estática, vozes dos meus camaradas, um zumbido constante de garantia. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados, que olhos fixos estavam treinados em nós de algum lugar nas sombras. O ar estava carregado de antecipação, quase vibrando com tensão. Sabíamos que éramos todos patos sentados, um alvo lento esperando para ser eliminado. Então, o silêncio foi quebrado, a tranquilidade despedaçada por um som distante no horizonte. "Recebemos companhia", informou o escoteiro de frente. O sargento-comandante respondeu: "Vá em frente. Isso parece ser fazendeiros. 2 multidões a leste e oeste da estrada, a 40 metros. Não parecem estar armados." Todos ficamos tensos quando a ordem veio. Fiquem alertas, armas prontas, estejam preparados para atividades hostis. Justo quando eu olhei para longe da estrada, uma explosão abalou a cabine do meu caminhão, preenchendo o para-brisa com poeira e destroços. Chamas se enrolaram ao redor do capô à medida que a explosão misturava com o motor embaixo, fritando efetivamente todos os mecanismos que mantinham o caminhão funcionando. A seguir, pude ouvir o pop e o estalo catastróficos de todos os pneus sucumbindo ao calor, um a um. "Você está bem aí em cima?" O Gunny gritou para mim de trás do caminhão. Era principalmente uma carga de equipamento.
Então era só eu e mais 2 caras. Aparentemente, eu havia levado o pior da explosão e fiquei em choque por vários minutos. Gunny, cujo nome era Calvin, estava gritando comigo há um tempo. Ele e eu nos conhecíamos bem do nosso tempo no deserto. "Vocês estão bem lá atrás?" perguntei, olhando para dentro do caminhão, que estava cheio de munições e equipamentos espalhados e explodidos por toda parte. Eu acho que o caminhão inteiro inclinou fortemente e balançou um pouco, tudo em questão de segundos. O explosivo que passamos em cima tinha um impacto sério, mas felizmente só danificou nosso caminhão. O resto do comboio permaneceu intacto. "Estamos todos bem. Vamos sair dessa coisa antes que exploda", disse o outro cara, um cabo chamado Hamlin. Fizemos exatamente isso e saímos pela janela o mais rápido que pudemos. A maioria das portas estava trancada após a explosão repentina. Saímos e encontramos o resto do comboio estacionado ao longo da estrada, todos os motoristas observando nervosamente cada pedaço de terra à sua frente. Eles sabiam o que eu sabia. Se havia um explosivo na terra, com certeza haveria mais 100 para seguir. Olhei para o comboio estendido à nossa frente. Ele se estendia por pelo menos 1/4 de milha. Eles estavam enterrados em Deus sabe quantas explosões. Ficamos parados assim por um tempo. Alguns paramédicos voltaram para verificar a gente, nos deram o aval e depois voltaram para a segurança dos veículos. Os sargentos estavam conversando com os comandantes no aeródromo, tentando descobrir o próximo passo, já que nosso caminhão tinha sido desativado. Alguns mecânicos vieram verificar os danos, mas nos disseram de imediato que não estávamos equipados para fazer nenhum tipo de reparo. Precisava ser levado de volta à base antes que pudessem consertar qualquer coisa. Agora, atrás de nós, com as costas para o sol, o grupo de fazendeiros estava crescendo constantemente em uma grande plateia. Eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até que as coisas saíssem do controle. Era sempre apenas a um passo de acontecer aqui. Logo vimos um oficial se aproximando. Ele parecia convencido e, não sei porquê, isso deixou um gosto ruim na minha boca. "Qual é a palavra, Calvin?" gritou para ele antes que pudesse abrir a boca. "Os superiores querem que voltemos à base antes do anoitecer. Precisamos ir agora para cumprir o prazo." Olhei de volta para o caminhão. "E quanto a nós? Quantos há no veículo?" "Apenas 3 de nós", explicou Calvin, com um olhar de agitação se espalhando rapidamente pelo rosto. "Parece que vocês 3 foram os azarados. Vocês vão ficar com o detalhe de segurança até conseguirmos levar esse pedaço de lixo de volta à base", ele disse com aquele mesmo sorriso presunçoso. "Quem está dirigindo, afinal?" Levantei a mão. "Vocês 2 podem culpar esse imbecil aqui", ele disse, apontando para o meu peito. "Lição aprendida. Veja onde você está indo." Não me dei ao trabalho de me explicar. Todos sabíamos que o explosivo estava enterrado sob um pé de areia. Não havia como detectar uma bomba, especialmente se eles se tomaram o tempo para escondê-la. Apenas sorri, acenei com a cabeça e recebi as demais ordens. Acabou que não estávamos tão longe dos postos de combate, apenas cerca de 30 minutos. Essa área havia sido limpa e desocupada nos últimos dias, então os comandantes a consideraram segura por enquanto. O plano era deixar o comboio seguir em frente enquanto Calvin, Hamlin e eu assumíamos a liderança e protegíamos o caminhão que acidentalmente explodiu. Como mencionei antes, estava cheio de claymores, balas e todo tipo de ferramentas de guerra. Deixá-lo cair nas mãos dos insurgentes simplesmente não era uma opção. Ainda assim, os oficiais comandantes tinham a sensação de que tudo isso era uma distração. Então queriam tirar o resto dos soldados e equipamentos da estrada e para um local seguro no aeródromo. E não podíamos culpá-los. Os 3 de nós deveríamos ficar lá até que uma equipe voltasse com alívio e um caminhão de reboque. Tempo estimado de chegada: 90 minutos. Ficamos em silêncio atônito enquanto o resto do comboio seguia em frente.
cada soldado nos olhando em descrença enquanto passavam. Alguns acenaram, a maioria apenas virou a cabeça para a frente, felizes por não serem os deixados para trás. Algumas pessoas ofereceram ficar, mas o comando estava ansioso para tirar todos da estrada e de volta ao aeródromo. Logo desapareceram de vista, apenas uma nuvem de poeira avançando pelo deserto como algo de duna. O sol começou a se pôr e desaparecer, criando um brilho ofuscante sobre o horizonte. Eu estava no caminhão, através da escotilha superior, com um olho em cada direção. Hamlin estava no capô, literalmente assando-se no peso implacável do sol. Calvin estava na parte de trás, onde havia uma faixa de sombra para protegê-lo. Tínhamos olhos voltados para frente, para trás, e minha posição de observação para captar qualquer coisa nos lados. Na primeira meia hora, nada realmente aconteceu. Não foi até que a penumbra se instalou e as sombras ficaram realmente longas e estranhas, provavelmente 45 minutos depois, ou metade do nosso trabalho de segurança, que as coisas começaram a ficar mais reais. A perseguição aos insurgentes através do deserto no escuro era quase impossível, mesmo se você tivesse um veículo. As colinas e vales eram apenas muito acidentados e complexos para acompanhar. A única maneira de dar uma perseguição bem-sucedida era se você tivesse algum tipo de drone. "Oh, droga!" Hamlin murmurou, olhando para frente. Eu virei na direção que ele estava olhando, para onde o comboio havia ido, talvez uma milha à frente. Vimos um grupo saindo da galeria e subindo para a estrada. Considerando o quão escuro estava, devia haver uns 30 ou 40 deles subindo e puxando outros para cima. Não havia como saber se estavam armados ou não, mas depois de se reunirem na estrada, começaram a se aproximar silenciosamente. "Calvin, vem aqui", eu disse por cima do ombro. "Eu os vejo", ele explicou. Ele já havia contornado o lado do caminhão, com o rifle apontado diretamente para o grupo que se aproximava. Ele tinha um escopo muito melhor do que Hamlin ou eu, então tinha uma visão mais clara do que estava acontecendo. Não era infravermelho ou algo assim, mas definitivamente permitia que ele tivesse um ângulo melhor sobre o que estava acontecendo. "Eles têm sacolas", ele explicou. "De que exatamente?" "Doces, rosquinhas", ele respondeu sarcasticamente. "Podem 2 de vocês calar a boca?" Hamlin pediu. Era engraçado ouvir o cabo falar assim. Ele estava absolutamente certo. Nos acomodamos nas sombras do caminhão de transporte e apenas esperávamos. Era realmente tudo o que podíamos fazer. Armas prontas para o grupo que se aproximava lentamente. Vozes baixas em um dialeto que eu não conhecia. As línguas estranhas e alienígenas se aproximando na escuridão. "Calvin, use o rádio", ele instruiu, apontando para a cabine. "Rápido!" Eu desci pela escotilha e para o banco do motorista, passando por alguns canais e estática até encontrar o aeródromo. Os bons americanos estavam conversando de volta em uma língua que eu conhecia. "BM Airfield, BM Airfield. Este é Delta. Estamos a 30 minutos ao sul dos postos de combate 212 e 13. A equipe de extração deve chegar em 30 minutos, mas precisamos de armas no local imediatamente. Delta, deixe-me saber. Qual é a sua situação?" "É difícil de dizer. Há pessoas na estrada se aproximando da nossa posição." "De qual direção?" "Aproximando-se do lado norte. Eles estão andando direto para nós", eu disse. "Copia. Informe que a equipe de encontro já saiu, mas vamos solicitar que cheguem com rapidez." Respirei fundo e olhei de volta através do para-brisa. Eles estavam quase perto o suficiente para começar a gritar. "O que devemos fazer?" "Mantenham fogo. Temos algo a caminho. Tempo estimado de chegada?" Eu perguntei. 60 segundos. Desliguei o rádio e voltei pela escotilha do teto. Eu podia ouvir tudo lá em cima agora. Pés se movendo, o som de tecido sobre tecido e dezenas de vozes murmurantes.
Os 3 de nós estávamos prontos para disparar ao primeiro sinal de contato mortal. "Espere!" Hamlin gritou na escuridão para eles. "Parem aí!" O grupo parou, mas continuou a sussurrar à nossa frente. "Todos os civis, por favor, se virem e voltem para a aldeia." Calvin gritou. Ele tinha uma voz profunda e autoritária, e honestamente soava como um policial ou instrutor de recrutas, mas ainda assim estava falando em um idioma diferente. Nenhum deles se moveu para seguir suas ordens. Naquele momento, aconteceu uma das coisas mais inacreditáveis da minha vida. Um feixe massivo de luz caiu do céu, quase como um OVNI. Quero dizer, um cilindro espesso de 10.000 lumens iluminando cada centímetro de espaço por um bom 50 pés. Você podia ver seus rostos, suas roupas, cada pequeno detalhe sob aquele brilho inabalável. Era um drone despachado do aeródromo. Isso é o que o cara havia insinuado pelo rádio. Só pude supor, porque o que mais poderia chegar aqui em 60 segundos? Tinha que ser algo no ar, e baseado na presença totalmente silenciosa, não poderia ser um helicóptero. A multidão congelou sob a luz e agora podiam ver que estávamos armados. Eles se deixaram ver claramente. Aqueles que carregavam sacolas se adiantaram e se ajoelharam, esvaziando o conteúdo das sacolas para que pudéssemos ver. Eles trouxeram comida, água e ferramentas de todo tipo. Eram pessoas boas, locais de uma aldeia próxima. A notícia havia passado pela comunidade de que um caminhão americano estava danificado por um explosivo. Alguns se reuniram e prepararam um pacote de comida e água para nós, além de todas as ferramentas que conseguiram reunir para ajudar a consertar nossa máquina. Naquele momento, senti um enjoo, mas estava aliviado. Os fantasmas na escuridão se revelaram amigáveis. Quando a extração chegou, nos encontrou relaxando em mantas na terra, comendo toda a variedade de comida fresca com aqueles aldeões. Eles nos ajudaram a carregar tudo e nos desejaram boa sorte em nossa viagem para o aeródromo. Aos habitantes rurais por aí nas terras ermas, obrigado pelo apoio.